no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A semana termina com muita agitação nos bastidores políticos, com o movimento das lideranças partidárias que querem apressar o passo na definição de pré-candidaturas à sucessão presidencial de 2022. O Podemos lançou o ex-ministro, o ex-juiz Sérgio Moro. O PSD apresentou como nome ao Palácio do Planalto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enquanto o MDB anunciou nesta quinta-feira que no início de dezembro lançará a senadora Simone Tebet como pré-candidata à sucessão do presidente Jair Bolsonaro. Não para por aqui. A movimentação ganha ainda mais intensidade com a filiação, no próximo dia 30, do presidente Jair Bolsonaro ao PL. São muitas linhas de análise, jornalista Beto Almeida, mas eu quero começar pela agenda do presidente Bolsonaro, que desembarca no Partido Liberal com plena liberdade para deixar a sigla longe de qualquer aliança nos estados com as agremiações de esquerda, ou seja, o PL sairá da base do governador Camilo Santana. Esse é um dos impactos dos novos rumos do PL nas eleições de 2022 do Ceará, como conta antes da chegada do jornalista Beto Almeida, o repórter Sátrio Salles. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que acertou com Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que o partido não fará coligação com partidos de esquerda nos estados. Bolsonaro deve se filiar ao partido na próxima quarta-feira. Segundo o presidente, ele e o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, estão com um discurso bastante afinado. O mandatário acertou a sua ida para a sigla em reunião com o dirigente na última terça-feira. A legenda já havia anunciado a filiação do chefe do Executivo Nacional para o dia 22 de novembro, quando, na época, Bolsonaro disse que estava 99% fechado. Porém, a data foi adiada por divergência no palanque dos estados, em especial no Nordeste e em São Paulo. No Ceará, por exemplo, o PL tem alianças com o PDT dos Ferreira Gomes e com o próprio Partido dos Trabalhadores. A filiação de Bolsonaro deve mudar estas coligações em breve. Valdemar articulou na semana passada uma carta branca dos diretórios estaduais para dar a ele a total prerrogativa de conduzir as negociações com Bolsonaro e rever, eventualmente, acordos já firmados. Com notícias dos bastidores políticos, Sátiro Salles para o Jornal Alerta Geral. Após essas informações com riqueza de detalhes, eu chamo agora o jornalista Beto Almeida para revelar ainda mais notícia dos bastidores políticos que marcam o ambiente de filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Bolsonaro chega ao PL com plena liberdade para ditar os rumos do partido nos estados e quer, com prioridade, a aliança com o apoio à candidatura, à reeleição do próprio Bolsonaro, sem qualquer ameaça de proximidade do PL com os partidos de esquerda. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia novamente aos nossos ouvintes. Bom, nas últimas semanas, essa possibilidade do PL fazer alianças locais com partidos de esquerda foi um dos motivos que de fato atrasou a negociação de filiação do presidente Bolsonaro a essa sigla. Tanto é que foi suspensa, o ato que estava marcado no último dia 22 de filiação dele. Então, o próprio presidente Bolsonaro identificou conflitos nesse posicionamento do PL e por acordos assumidos anteriormente pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, em estados, por exemplo, como o Piauí, o Ceará, Pernambuco, Alagoas, Pará, Roraima. E aí é o seguinte, eu nem falo aqui do estado de São Paulo, onde já havia lá um acordo prévio em que o PL iria apoiar a eleição do Rodrigo Garcia, que é o do PSDB e é o vice-governador do João Dória. O PL, é bom lembrar, é aliado ainda hoje do PSDB lá em São Paulo.
Havia esse impasse maior na Bahia, onde o ACM Neto esperava contar com o apoio do PL. No entanto, lá na Bahia, o presidente Bolsonaro tem outros planos. Ele quer o PL apoiando o seu ministro João Roma, né, da Ação Social. Então o que ocorre? O João Roma já foi chefe de gabinete do ACM Neto, hoje é inimigo político. Como é que fica essa situação? Então, mas esses são casos bem pontuais e que vão gerar ainda alguns conflitos. A preocupação maior do presidente Bolsonaro era que o PL não fechasse qualquer tipo de aliança com partidos de esquerda. E aí sim, o Nordeste é um dos pontos de conflito, porque além do Ceará, eu já citei, tem outros estados, como Pernambuco, Piauí, Alagoas. E aqui no caso do Ceará, é óbvio que esta decisão, inclusive já acordada pelo presidente do Valdemar Costa Neto do PL, é de que vai afetar o grupo do prefeito do Eusébio, Arcilon Gonçalves, porque o Arcilon comanda hoje o PL, e o PL faz parte da base aliada hoje do governador Camilo Santana, que é do PT, e dos Ferreira Gomes, que são do PDT, portanto, estão na oposição, são partidos mais à esquerda. Além disso, o presidente Bolsonaro tem outros planos para o PL aqui no Ceará, que é apoiar a eleição, ou a candidatura, aliás, do deputado federal, né, Capitão Wagner. Então você percebe claramente os conflitos que foram precisos ser administrados para garantir essa filiação do presidente Bolsonaro agora na próxima terça-feira. Se você me perguntar, Luciano, que todos esses acordos prévios de que não vai ter, por exemplo, apoio nenhum a partidos de esquerda vai ser cumprido, eu acho que ainda vai ter traição. Mas serão coisas pontuais que serão administradas ao longo de 2022. Jornalista Beto Almeida, eu falei que além dessa agitação sobre o Partido Liberal, tem também, com impacto no cenário político estadual, a movimentação do PSD, que acaba de lançar a pré-candidatura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também movimentação com o Podemos, que está colocando o bloco do ex-juiz Sérgio Moro nas ruas. E como consequência de tudo isso, o MDB prepara para o início de dezembro a apresentação da senadora Simone Tebet como futura candidata ao Palácio do Planalto. Luciano, olha, esse caldeirão de possibilidades, vamos dizer assim, tem hoje, por exemplo, 11 nomes colocados nessa disputa, que tem aí, que estão no páreo, vamos dizer assim. E lógico que esse número deve cair pelo menos aí para uns 9. Isso, vamos lá. Quem que está no páreo hoje, Luciano? Além desses, vamos citar Lula, Bolsonaro, Moro, Simone Tebet, Ciro Gomes pelo PDT, os senadores Rodrigo Pacheco pelo PSD, lançado agora, o Alessandro Vieira pelo Cidadania, o cientista político Luiz Felipe Dávila pelo Novo, além de um nome do PSDB, que pode ser o Dória ou o Leite, a depender do resultado dessas prévias deles aí. Agora, a gente imagina, tinha aí o União Brasil, que é resultado dessa fusão, né, do DEM com o PSL, e estava com algumas candidaturas prometendo ser um partido que poderia entrar para valer na disputa. Tinha, por exemplo, 3 nomes. O Datena, o apresentador Datena, que inicialmente previa se filiar ao PL, mas depois ficou na dúvida se iria para esse novo partido, Aliança. Depois foi apontado também o próprio Rodrigo Pacheco, que era do DEM e acabou indo parar no PSD. E o Mandetta, tá? Que era do DEM e também já desistiu. Ou seja, o Aliança Brasil, Luciano, não tem mais nenhum candidato. No entanto, como é um partido que tem um fundo partidário, um fundo eleitoral enorme, uma fatia muito grande do fundo em 2022, será um dos mais disputados para entrar numa coligação, vamos dizer assim. E o Moro, inclusive, é um dos candidatos de olho no Aliança Brasil, e o Aliança Brasil de olho no juiz Sérgio Moro.
Então isso complica e torna esse cenário pré-eleitoral da presidência, para a disputa presidencial de 2022, ainda mais interessante. A Simone Tebet, por exemplo, ela vai anunciar, como você disse, o MDB espera anunciar o nome dela agora no começo de dezembro e quer tê-la como um diferencial, a única mulher entre todos os grandes partidos a provavelmente ir disputar a presidência da República em 2022. Isso será um diferencial? Será, mas será definitivo, vamos dizer assim, para causar algum impacto no eleitorado, principalmente no feminino? A gente não sabe. Seja como for, os nomes colocados até agora ainda deverão se formar, se rediscutir e principalmente se fundir, porque para se pensar numa terceira via viável, e a terceira via está mostrando que tem bons nomes, essa quantidade toda, vai só facilitar tanto as candidaturas à extrema esquerda, como é o caso do Lula, na esquerda, como também na direita do Bolsonaro. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, vamos falar sobre a queda de braço entre senadores aliados ao Palácio do Planalto e de oposição para a votação da PEC dos precatórios. E também, nada de ilusão, nem falsa expectativa. A proposta de 14º salário para os segurados da Previdência Social passou por uma comissão da Câmara Federal, mas ainda está longe de ser realidade. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta.